Olá, quarto ano. Olá mais uma vez. Vamos retomar dois conteúdos muito importantes, revisar esses dois conteúdos que são muito importantes. E lá na página 36 e página 43 do livro didático da apostila, tá? Modos do verbo, modos verbais, as maneiras que o verbo se comporta e que eles são aplicados. Então, quando a gente diz modos do verbo, modos verbais, nós queremos dizer que os verbos se apresentam de uma forma, ou seja, da maneira com que quem está falando se relaciona, com quem está praticando aquela ação se está relacionando com o verbo, com a ideia. Ou seja, o modo verbal é a ideia que se quer expressar através dos verbos. E eles podem ser três. Pode indicar a ideia no imperativo, que é uma ação verbal que indica ordem, pedido, orientação ou instrução. Imperativo indica a ideia de ordem, de pedido, de orientação ou de instrução. Quando a gente usa verbo no modo indicativo, de uma maneira indicativa, quer dizer que essa ação está sendo feita de maneira que passa a ideia de um acontecimento real e certo. Ou seja, o verbo se apresenta de uma maneira que aquela ação já aconteceu e que nós temos certeza que aconteceu e acabou. Indicativo. Uma outra maneira é que o verbo esteja no subjuntivo. Quer dizer que aquela ação que aquele verbo está praticando, ela aconteceu, porém dá uma ideia de dúvida, de incerteza, possibilidade que realmente aconteceu e terminou. Então, que gera dúvida, subjuntivo. Ação que gera certeza, indicativo. Uma ação que dá a ideia de ordem, de pedido, de instrução, imperativo, ok? Além disso, nós temos também, nós vimos, por último, as formas nominais do verbo. Ou seja, é como se os verbos tivessem um nome pelos quais eles se apresentam. Então, a gente viu que eles têm uma maneira de se apresentar, indicando uma ideia, mas também eles podem se apresentar em suas formas nominais. Então, quer dizer que os verbos têm nomes, é como se eles tivessem nomes. Então, um verbo pode estar no infinitivo, que eu costumo dizer que é a maneira natural do verbo se apresentar. Cantar, falar, sorrir. Então, o verbo sempre vai terminar com R no final. Cantar, sorrir, falar, correr. Que mais? Pular. Termina sempre com R no final. É a forma natural do verbo se apresenta. Infinitivo. Quando o verbo se apresenta no seu nome de gerúndio, que parece nome de gente, né? Gerúndio, ele termina com NDO. Então, quando a gente fala pulando, correndo, dormindo, sonhando, falando, explicando, sempre termina com NDO. Esse é o senhor gerúndio. Dá até pra gente chamar de senhor gerúndio, não dá? Termina com NDO. Pulando, falando, dormindo, correndo, sonhando, tá? E a outra maneira é o particípio. Parece que ele tá participando de alguma coisa, não parece? O particípio, ele vai terminar com ado ou ido. Estacionado, sorrido, olhado, falado, cantado, estava, por exemplo, tinha sonhado, tinha dormido, ok? Então vai terminar com ado ou ido.
esse é o particípio, porque parece que ele ainda está participando, ok? Então, essas são as formas nominais em que o verbo pode se apresentar. Infinitivo, que é a forma natural, parece que ele nunca acaba. Infinitivo. E o gerúndio, que parece um senhor, que é quando termina com NDO. E o particípio é quando o verbo termina com ADO ou IDO. E o particípio parece que ele está sempre participando de alguma coisa, ok? Durante as aulas ao vivo, durante essa semana, nós vamos ter as nossas aulas online, ao vivo, nossas aulas, digamos, quase presenciais, né? Na segunda, quarta e sexta-feira, como nos horários anteriormente, ok? Então, não deixe de participar para a gente revisar esse conteúdo e fechar esse bimestre, ok? Nos vemos nas aulas online ao vivo, então, nos mesmos horários que nós já estávamos fazendo. Obrigada e até a nossa aula ao vivo.